Se você é da turma que ainda acha que a gente só tem caderno espiral e fichário, espera que esse vídeo é pra você. Por muitos anos, a gente conviveu com o caderno espiral, não é verdade? Era ele que nos acompanhava do ensino fundamental até o ensino médio. Muitas vezes, todo mundo esperava chegar aí no 6º ano, né, antiga 5ª série, para ter um espiral, porque até então a gente usava aqueles cadernos pequenos de brochura. E era uma sensação. Só que hoje nós temos uma infinidade de cadernos, inclusive de modelos, até mesmo o espiral. O espiral, como a gente conhece, ele pode ser de 96 folhas como esse, até 500 folhas. E cada uma tem a sua funcionalidade. Existem pessoas que gostam de um caderno de 200, 500 folhas, porque aí você coloca um caderno só na mochila e leva junto com os livros para a escola. Então tem criança, tem pais que preferem esses cadernos. Só que ele tem um grande problema, né? Assim como ele tem a vantagem de ser um caderno, ele tem um problema. Primeiro, porque é um caderno muito pesado. Então, dependendo da série da criança, ela vai ter um peso muito grande na mochila. Segundo, porque também a gente percebe que no final do ano, o número de folhas que ficam sobrando é enorme. Porque a gente tem muitas páginas, a gente divide em várias matérias, mas nem sempre a gente usa tudo. E aí o que acontece? A criança não quer usar no ano seguinte, não é verdade? Então, muitas vezes, acaba sendo jogado no lixo, às vezes até mais da metade do caderno em branco, que é um grande desperdício. Ao mesmo tempo, tem pais que preferem comprar cadernos individuais para cada matéria. E aí a gente entra no mesmo problema. Muitas vezes, a gente usa 20, 30 páginas. Óbvio que tem caderno que você usa inteiro e ainda precisa mais. Né? Algumas áreas como matemática exigem muitas folhas e isso você acaba demandando um caderno até maior, às vezes um desse por um semestre. Mas nem todas são assim e muitas vezes a gente acaba perdendo folhas em branco também. E aí entramos no mesmo problema, a criança não quer usar no ano que vem. E aí, qual foi a solução? Para muita gente, a ideia do fichário. Por quê? Porque o fichário a gente usa as folhas que precisa, não é verdade? Ela tem uma garra que a gente abre, você coloca as folhas de acordo com a sua necessidade, você vai comprando blocos e tem as divisórias, né? Então a gente tem divisórias que você consegue separar as matérias. Então muita gente acabou optando pelo fichário pela praticidade, mas também ela tem um problema. Por que ela tem um problema? Porque ele também não é leve, ele também é pesado. Este aqui é um dos mais simples, né? Ele não tem aquela capa dura pela frente, ele tem só essa capa estampada, que é fofíssima, né? Eu adoro, mas ela acaba se tornando um peso e ela acaba ficando pesada também na mochila, até porque também ela é muito grande, né? Então às vezes não encaixa na mochila e aí o que acontece? A criança tem que levar na mão. Então aí a gente tem duas questões, a mochila e o fichário. Né? Existem fichários luxuosos que tem toda uma capa, que você coloca até estojo dentro, então assim, tem uma infinidade, mas é mais um material para a criança transportar, além da mochila. Né? Então ela tem um benefício de você não usar folhas a mais, de você usar somente os que você precisa, mas ela também tem o problema do peso, o problema de você muitas vezes ter que carregar dois materiais. Mas essa, com certeza, foi uma grande solução para quem tinha problemas com o espiral, né? Então muita gente. Algumas pessoas não se adaptam com ele. Por quê? Porque a criança perde folha, a criança, esse manuseio de colocar e tirar nem sempre é adequado para qualquer faixa etária. Então também para escolher o fichário, a gente precisa ter uma organização, a gente precisa ver quem tem maturidade para lidar com esses papéis. Que aí, conforme você vai enchendo o fichário, você vai tirando as folhas e colocando mais folhas livres. Pega as folhas mais usadas, coloca numa pasta, organizado por matéria, né? Então, demanda uma organização que nem toda criança tem. E aí é um Deus nos acuda quando perde uma folha, e principalmente em época de prova. Então, é um material bom, mas a gente precisa ver quando pode ser usado. Combinado? Bom, eu falei que a gente vivia só desses dois, mas não é verdade. Eu vou trazer aqui mais 4 tipos de caderno, gente. 4. Isso mesmo. 4 tipos de caderno e cada um deles tem as suas funcionalidades. Quer ver só? A gente vai falar do caderno de disco. O caderno de disco, ele ficou famoso, né? São esses cadernos que tem esses discos aqui, né? E eles também fazem como se fosse um papel de fichário. Por quê? Porque as folhas são removíveis. Então você consegue usar, tirar e comprar refil também para colocar.
Então ele tem muito da ideia do fichário, né? Só que ao mesmo tempo ele tem uma facilidade, que é o peso. Esse caderno, por exemplo, ele é um caderno muito leve. Ele é da Atoma, a marca tá aqui. Eu gosto bastante. E ele é bem leve. Você tem ele no tamanho A5, que é o caderno que geralmente a gente usa no Fundamental 1. Você tem no A4 e o A4 Plus, que a gente chama. Mas, Simone, qual a diferença? O Plus é um pouquinho maior, dá pra ver? E também o Plus, ele vem já com mais folhas e ele vem com divisórias, né? Então, ele já traz as divisórias. Olha que legal, né? São divisórias coloridas, elas são muito práticas, tá? E elas têm essa facilidade para você. No final dela também, ela já traz esses plásticos que servem para a gente poder guardar papel solto e tal. E a vantagem dele, como no fichário, é que você pode tirar as folhas conforme você vai usando, terminou o bimestre, terminou o trimestre, guarda numa pasta e renova as folhas. E eu acho que tem uma outra vantagem, que é você poder reutilizar o caderno no final do ano para o ano que vem. Você só troca as folhas. Aliás, esse foi o objetivo de quando ele foi criado, né? Esse caderno é o pioneiro, ele nasceu na Bélgica no final dos anos 40, começo dos anos 50, quando a Bélgica, assim como os países da Europa, estavam saindo da guerra e precisavam de buscar opções econômicas. E aí veio a ideia da sustentabilidade, de evitar gastar papel extra, de tentar ter uma capa retornável, e isso diminuiria custos, não só da empresa, mas também das famílias. Então essa é uma grande ideia, você tem vários, apesar dela ser lisa, você pode customizar e trazer aí uma infinidade de ideias para as crianças. Além desses, a gente tem outras marcas, tá certo? Eu uso esse pela leveza. Ele é um caderno mais leve, porque ele é um polipropileno grosso, muito grosso, qualidade muito boa, tá? Mas ele é leve, então você pode ter um caderno muito leve para levar para a escola junto com os materiais. E também você consegue comprar esses refis aqui, né, de divisória. Então, se seu filho, sua filha tem muita matéria, você consegue colocar mais refis aqui. Então, dá para fazer, em vez de colocar 6, 7 matérias, dá para pôr até 15 matérias comprando outra divisória dessa. Combinado? Então, esse é um tipo de caderno. Como eu falei, tem outros de disco. Eu gosto dessa marca, mas aí você tem várias no mercado também que você pode escolher. Combinado? Além desses, né, que a gente já falou, é um dos cadernos que mais aparece aí hoje na lista das crianças, e todos eles querem caderno de disco. Além deles, a gente tem mais outros tipos de caderno. Um caderno que tem aparecido muito no mercado é o caderno que a gente chama de caderno argolado. Qual a diferença do caderno argolado para o caderno de disco? Ele tem argolas muito parecidas com as argolas do fichário, só que ele vem com uma capa dura. Ele não é fechado igual o fichário, ele é aberto. Ele também tem um saquinho, tá? Ele tem etiquetas, ele traz várias divisórias. O meu são 12 divisórias, olha, ele tem bastante. E a maior parte das folhas, elas são coloridas, tá? Aliás, todas as minhas folhas são coloridas, ela só muda a estampa de acordo com o mês, tá? Com a divisória que eu coloquei. Então, assim, eu gosto muito, mas ele não é um caderno para você levar, por exemplo, para o 6º ano, para uma criança pequena. Esse aqui é um caderno que você pode usar como um caderno de estudo, é um caderno que você pode usar para quem trabalha, que gosta de ter um caderno muito bonito para fazer umas suas reuniões, né? Então, esse caderno é da Fina Ideia, é da coleção Primavera, que eu sou apaixonada, eu acho lindo, né? E ele tem essa característica de poder trazer aí um ar de mais leveza, não é? Sai daquela ideia do caderno tradicional para você ir para uma reunião. Então, ele é um caderno para estudo, é um caderno e também para crianças maiores, é um caderno para adultos, para levar para reuniões e tudo mais. Ele tem várias estampas que atendem tanto a homens quanto a mulheres, né? E é óbvio que as folhas internas também mudam de acordo com o caderno. Combinado? Lindo, né? Eu adorei! Seguindo na nossa conversa, o próximo caderno é esse aqui. Você vai falar para mim, mas Simone, esse aqui é um caderno de espiral comum. Calma, ele parece um caderno espiral comum. Qual a diferença desse caderno que parece espiral comum para o caderno
que é esse que eu te apresento. Primeiro, ele vai trazer, como a gente conhece, né? Ele traz as divisórias, que você pode colocar. Mas Simone, divisória no começo? Sim, por que divisória no começo? Porque as folhas dele também são reposicionadas. O que é isso? São folhas que podem ser colocadas em outros lugares. Então, é um caderno que você também pode alterar as folhas de lugar, pode colocar outras folhas. E essas folhas que vem na frente servem como divisórias. Tá certo? Então você tem aqui um outro tipo de material, que não é disco, que é caderno, só que o caderno reposicionável. Isso é interessante para uma criança que às vezes ainda não sabe lidar com o disco, né? Ele tem o hábito do caderno. Ele é um caderno de capa dura, então a gente tem que ter atenção porque ele é um pouco mais pesado do que o caderno de disco, naquela marca. Existem cadernos de disco que tem capa dura e são muito pesados, então a gente tem que levar em conta. Mas ele é um caderno comum que você pode reaproveitar, você não tem perda de folhas, como acontece com o caderno espiral. Então ele é uma alternativa para criança pequena que ainda está aprendendo a lidar com materiais novos. Criança pequena que eu digo de 10, 11 anos, né, que está indo aí para o segundo ciclo, para o Fundamental 2. Então para eles é adequado um tipo de caderno desse. Gostaram? Eu acho ele muito legal também. Ele tem várias estampas, inclusive estampas da Disney, são fofos demais. O meu é rosa, mas tem vários por aí. E para finalizar, nem por isso ele é menos importante, pelo contrário, a gente tem um caderno que o espiral dele, ó, ele fica na parte superior, tá? Esse aqui é um caderno menor, ele é chamado, inclusive, por ser menor, ele é um caderno que é chamado de caderno de ideias. Ele não tem pauta, tá? Ele é liso, mas ele tem uma grande função, principalmente para quem é canhoto. Por quê? Porque o canhoto ele tem problema com o espiral da lateral. A gente sofre para escrever. E esse tipo de caderno, ele não vai te dar esse problema. Exatamente por quê? Porque o espiral está na parte superior. Então a gente consegue escrever sem ter a mão machucada. Mas Simone, eu não vou pôr isso para o meu filho do 5º ano, do 6º ano para escrever. Realmente fica difícil. Mas hoje já começam a aparecer alguns cadernos tamanho A4 desse formato. Tá certo? Depois eu coloco aqui na descrição para vocês qual é a marca que eu já vi. E aí você cobra da papelaria aí perto da sua casa para eles procurarem o caderno para canhoto, porque é uma opção sim, né? Porque a criança canhota ela tem esse problema. Apesar de que o caderno de disco, como a folha pode ser solta, ela também é uma opção. E o disco, ele machuca bem menos do que o espiral, tá? Eu também uso e ele me machuca bem menos. Mas voltando a falar desse caderno, ele é muito bom também para quem faz reuniões, para quem faz caderno de estudo, para quem faz mapa mental, para quem pode fazer uma ficha de estudo. Então a criança aqui, ela tem outras opções com este caderno, que é para ele poder usar para outros estudos fora da sala de aula. Eu acho ele bastante prático. Como ele não tem linha, ele pode ser muito utilizado para fazer os mapas mentais e ele vai virar um grande companheiro na área de estudo.